E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente tem uma entrevista mais que especial que eu estou trazendo para vocês, um aprovado na área de controle, como auditor de controle externo. É uma área muito difícil, todo mundo sabe que cobra infinitas disciplinas, então eu tenho certeza que meu convidado de hoje vai ter muito a compartilhar com vocês. Rodrigo, seja muito bem-vindo, apresente-se um pouquinho para o pessoal, por favor. Boa noite, Laura, boa noite a todos os inscritos do canal. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Você que já acompanhou muito minha jornada, mesmo sem saber, me ajudou muito na trajetória e estar aqui batendo esse papo com você, para mim, é muito gratificante. Meu nome é Rodrigo Paulo, eu sou auditor de controle externo, aprovado em alguns concursos da área de Tribunal de Contas, sou natural de Recife, formado em administração. Legal, Rodrigo. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente hoje. Acho que vai ser bem bacana essa nossa conversa. Conta primeiro, quais foram esses concursos nos quais você foi aprovado? Só para o pessoal já te conhecer melhor. Bom, antes de começar para a área de controle, eu tive uma breve, não tão breve assim, passada pelo judiciário. Quando eu comecei a estudar, eu tinha 21 anos, eu acabei passando em pouco tempo para o cargo de técnico judiciário do TRF da 5ª Região. Durante muito tempo eu fiquei no TRF e foi a partir daí que eu comecei a estudar para a área de controle. Eu comecei a estudar em torno de 2016, parei em 2022. Né? E ao longo desses anos eu obtive uma série de aprovações no TCM da Bahia, que é onde eu estou agora, eu estou de saída, mas fui aprovado lá. No TCE de Minas Gerais também, sua terra natal, foi aprovado. E, por fim, no concurso do Tribunal de Contas da União, agora em 2022, que foi minha aposentadoria definitiva da área de concursos. Gente, eu acho tão chique isso, falar que aposentou na área dos concursos, assim, quando a pessoa já chega no concurso, fim, é muito legal, né? E, nossa, muito legal saber dessa sua trajetória também, de ter passado pelo concurso de técnico também, e aí continuado correndo atrás, e agora tá aí num das carreiras mais top aí do serviço público, né? E, Rodrigo, de onde surgiu a sua vontade? Você era bem novo, né? Mas de onde surgiu essa vontade de prestar concursos públicos? E desde o início a sua vontade era o cargo de auditor de controle externo? Ou isso foi surgindo com o tempo? Conta um pouquinho pra gente. Não, eu não comecei já direto na área de controle. Na verdade, eu acabei transitando um pouco. Primeiramente, eu nem queria seguir a carreira pública. Eu tinha muita vontade, na verdade, de seguir a carreira privada. Até pelo meu curso, né, de administração, tem um foco muito mais voltado para a área privada do que para a área pública. Mas, durante a minha faculdade, eu fiz um estágio no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, isso acabou me despertando um pouco o interesse para a área pública, né? Porque eu vi que você pode ter uma carreira sólida dentro da área pública, você pode perseguir diversos interesses, que não necessariamente é aquela visão burocrática que muita gente tem de fora. Então, você tem espaço para inovar, você tem espaço para atuar na área que você quiser, e com qualidade de vida, né? E estabilidade, que é basicamente o que muita gente que busca a área pública, né, a área dos concursos públicos, acabam buscando. Então, isso foi o que acabou me despertando. Então, eu estudei inicialmente para o judiciário, né, porque eram os concursos que mais estavam para sair, mas, posteriormente, eu comecei focado na Receita Federal. Então, quando eu comecei a estudar para valer mesmo, eu sempre tive como foco a Receita Federal, mas ali, meados de 2014, um pouco depois que tinha saído o último concurso, né? Estudei durante o ano de 2016 inteiro para a Receita Federal. No ano de 2017 saiu um concurso de Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que era um órgão muito bom. Não sei se você chegou a fazer ainda, que era mais ou menos naquela mesma época ali. Eu não cheguei a fazer, porque eu queria muito, mas, se não me engano, ele exigia algumas formações específicas. É esse? Eu acho que era o da Paraíba. Então foi antes, eu ainda não estava muito pronta para prestar, porque eu lembro que saíram esses dois, e um deles eu queria muito, aí eu não podia, porque eu não tinha o cargo, que era, acho que era engenharia, direito, ou, sei lá, administração, economia, contábeis, né, normalmente, eu não podia. Mas esse, então, acho que saiu antes de eu estar apta, assim, por assim dizer, não tentei. Eu perguntei porque esse foi um concurso que despertou muito interesse da galera da área fiscal, porque a gente veio de uma seca de concursos muito grande ali, 2016, 2017, quase não teve concurso da área fiscal. Então, todo mundo que era da área fiscal acabou migrando para o TCE de Pernambuco, que era uma ótima oportunidade. E era um concurso no meu estado. Então, isso acabou virando minha chave para a área de controle. Só que, ao virar essa chave, eu acabei me apaixonando pela área de atuação.
acabei me afeiçoando pelas matérias em si e pela atuação do Tribunal de Contas, e acabou que essa virada de chave foi definitiva. Eu nunca mais voltei para a área fiscal, me aposentei da área de controle dos concursos, e o concurso da Receita Federal nunca saiu, né? Eu saí no final do ano passado. Então, assim, essa virada de chave foi até positiva, porque senão eu estaria estudando para a Receita até agora, se brincasse. Não, igual eu também comecei a estudar em 2017 e eu comecei a estudar focada na Receita Federal. Aí nada, imagina, se eu não tivesse né, me aberto a outras possibilidades, eu estava até hoje também na expectativa, né? Agora que eu ia ter feito a pau, agora eu ia ter feito já, né? Mas, agora assim, eu não quero mais. Não, demorou demais, exatamente. Então você começou a estudar assim, agora focando, né, nessa área de fiscal, área controle. Foi, então, lá para 2014, né, que você começou? 2016. 2016 foi quando eu comecei a estudar de fato para a área fiscal. 2014 é porque foi o último concurso da Receita, né? Isso. E aí, quando veio a sua primeira aprovação na área, então? Minhas duas primeiras aprovações vieram no ano 2018. Em 2017 eu virei para a área de controle, né, depois do TCE de Pernambuco, e aí em 2018, um ano depois da prova do Tribunal de Contas de Pernambuco, eu acabei passando no TCM da Bahia e no TCE de Minas. Então eu consideraria aí uns 2 anos de estudo, mais ou menos. Legal demais. Eu lembro desse concurso do TCE de Minas, que, né, foi aqui, muita gente fez, e eu lembro que até uma moça que malhava comigo na academia foi aprovada nesse concurso, e gente, que legal. Então você passou super rápido, né, na área de controle, porque são muitas matérias. Eu acabei passando, considerando que foram 2 anos, né, sendo um deles focado na área de controle, eu acabei passando até rápido. É uma coincidência que esse do Tribunal de Contas de Minas foi no mesmo dia da Cefaz Santa Catarina. Então e aí eu lembro que teve uma divisão muito grande da concorrência também. Eu tô aqui pensando, mas, gente, por que eu não fiz esse concurso mesmo? Eu tô aqui na minha cabeça. Então foi isso, que eu tava lá no outro. Engraçado, né? A pessoa louca. Então você contou pra gente que você reprovou no primeiro que você fez, né, do TCE Pernambuco. Conta pra gente como foi essa experiência de não conseguir a aprovação, e aí como que você se reergueu para continuar firme aí na área de controle. Porque, assim, muitas vezes o concurseiro, ele tem uma primeira reprovação e às vezes ele acaba desistindo do estudo, né? Ele acha que, tipo, se eu não passei de primeiro, ou se eu não passei no concurso que eu queria, então é porque concurso não é para mim e tal, e acaba chutando o balde. Mas, na verdade, a reprovação, a meu ver, ela faz parte da trajetória aí da grande maioria dos aprovados. Eu queria saber um pouquinho como você lidou com isso. Com certeza, a reprovação vai fazer parte da jornada de 90% dos concurseiros. Assim, são poucos que eu conheço, pelo menos, que passaram sem nunca ter reprovado. Então, é necessário que você aprenda a lidar com essa reprovação. Na verdade, a gente, quando estuda para concurso, a gente mais reprova do que é aprovado, né? Reprovações eu tenho várias aí, mas essa que você falou, que foi a do Tribunal de Contas de Pernambuco, foi a que mais me doeu. Porque era o Tribunal de Contas que era no meu estado, era uma excelente oportunidade, e eu estava iludido, achando que eu estava preparado. Então, às vezes, quando isso acontece, acaba sendo pior, né? Porque você gera uma expectativa muito grande e quando vem o resultado, você se frustra bastante. E isso aconteceu comigo. Eu passei cerca de 2 meses depois dessa prova que eu estava meio destruído, assim. Poxa, eu fiz... Não, eu acho que não é para mim. Não consigo passar, é muito difícil. Enfim, eu não quero outra coisa. E como eu já estava num cargo público, você acaba tendo aquela sensação de conforto, sabe? De você dizer, não, eu não preciso, porque eu já tenho meu cargo público. Mas quando você tem uma vocação, que você realmente quer alguma coisa, você tem aquele cargo que você queira perseguir, você tem que levantar a cabeça, não tem para onde correr, né? Então, assim, eu tive esses meus 2 meses de luto, como pode chamar, mas logo em seguida saiu o Tribunal de Contas da Paraíba, que foi outro concurso, e eu levantei a cabeça, voltei a estudar. Claro, eu nunca mais consegui chegar no mesmo ritmo que eu cheguei de estudo do Tribunal de Contas de Pernambuco. Mas aquela reprovação me serviu para me direcionar melhor, sabe? Para saber que você precisa evoluir, não é tão simples quanto parece, e que você só pode seguir em frente. Quando você entra nessa jornada de concurso, se você parar, você está desistindo de tudo que você já estudou, né? Então, é algo que você vai até passar. Era isso que eu tinha colocado na minha cabeça. Eu vou estudar até passar. E acabou passando não tanto, né? Depois.
A aprovação acaba vindo como consequência, né, dessa mentalidade, porque você estuda, até uma hora que a aprovação vem naturalmente. Pois é, eu gosto muito desses casos que a gente vê que o concurseiro, ele, tipo, reprova, de repente ele aprova em um e vai aprovando, né? Porque aí que eu acho que esse tipo de jornada mostra muito que o concurseiro, ele não passa por sorte, é uma construção, e chega um momento que ele tá pronto ali para enfrentar uma prova, sabe? Ele sabe se preparar, ele sabe ajustar, ver onde está errado, ver o que precisa arrumar para cada uma das provas, né? E, enfim, ele fica maduro o suficiente para conseguir passar numa prova. Então, eu acho muito legal ver isso acontecendo, essa evolução, né? Ô, Rodrigo, então, você estava trabalhando como técnico no judiciário, né? E aí você conciliava, então, esse trabalho com os estudos para a área de controle, foi assim? Sim, eu sempre estudei e trabalhei. Desde que eu comecei a estudar para área de controle, área fiscal, eu estudei pouco tempo, mas, enfim, para área de controle, que foi o que eu mais estudei, eu sempre estudei e trabalhei. Então, eu sempre tive que conciliar essas duas jornadas. E aí, como que você organizava, então, a sua rotina? Deixa uma dica para o pessoal que está tentando aí conciliar trabalho com estudo e às vezes não consegue se organizar bem, assim. Como que você fazia? Ó, Laura, no começo, quando eu ainda estava na Justiça Federal, eu tinha uma jornada de mais ou menos 7 horas diárias, então eu estudava, eu sempre tive o costume de estudar à noite. Então eu acordava de manhã, eu tomava meu café, eu ia trabalhar, trabalhava de 9 às 4, depois ia fazer algum exercício físico ali, e por volta das 18 horas, 17h30, mais ou menos, eu chegava em casa, e aí eu estudava direto, até as 23, às vezes até meia-noite, a depender do ritmo. E, enfim, dormia para no dia seguinte repetir a mesma rotina. Eu sei que para muita gente, essa rotina não é factível, porque tem muita gente que não consegue estudar depois do trabalho. Chega um pouco mais cansado em casa, ou às vezes tem filho, enfim, tem outras obrigações para dar conta e acaba que não estuda. E eu tive que adaptar um pouco minha rotina depois, pois quando eu entrei no TCM, eu ainda continuei estudando para o TCU. Né? Então, eu ainda estudei cerca de 1 ano e meio para o TCU. E no TCM, a rotina era muito diferente. Eu trabalhava de 8 até as 18, praticamente. E aí, o que eu fazia era tentar dividir a jornada de estudos ao longo do dia. Isso, para mim, se mostrou muito efetivo. Porque eu sabia que eu não tinha condições mais de chegar em casa e estudar 4, 5 horas direto, depois de ter feito uma jornada de um dia inteiro. Então, o que acontecia? Eu acordava mais cedo, acordava às 5 horas da manhã, estudava 2 horas antes de trabalhar. Na hora do almoço, eu tinha 1 hora e meia, então eu almoçava rapidinho ali, e em 1 hora eu estudava também. E de noite eu estudava mais umas 2 horas, 3 horas, a depender do ritmo. Então eu acabava quebrando as 5 horas de estudo diária ao longo do dia. E isso me facilitou muito também porque me cansava menos. Né? Quando você está começando a ficar um pouco cansado, você tem que interromper ali para fazer outra coisa. Então é uma dica que eu dou também para quem não tem essa janela tão grande para estudar várias horas seguidas no dia, mas tenta encontrar pequenos horários ali durante o seu dia, meia hora que você esteja ali no almoço, você estiver resolvendo alguma bateria de questão, já vai contar para o seu estudo, você já vai estar absorvendo conteúdo. Então, realmente encontrar esses horários na nossa jornada e tentar aproveitá-los ao máximo. Quando era engraçado, porque quem estuda e tem pouco tempo, quando você está de férias, por exemplo, ou no final de semana que você tem muito tempo para estudar, você vê que seu aproveitamento não é tão grande, você tem a tendência a procrastinar, né? Porque você acha, não, tem muito tempo disponível aqui, eu posso adiar um pouquinho ali o estudo. Né? Então, para mim, quanto menos tempo eu tinha, mais racional eu tinha que ser no uso desse tempo. E final de semana você costumava estudar também? Como era? Costumava. Em época de pré-edital, eu estudava o sábado e no domingo eu tirava ele para descansar, para sair com minha namorada, enfim, dava uma descansada. No pós-edital, aí é quando o filho chora e a mãe não vê, né? Eu não tinha tempo para ninguém, era sábado e domingo estudando, não tinha para onde correr, porque você acaba tendo que compensar a falta de tempo que você tem durante a semana, né? Quem trabalha tem o final de semana para estudar. Exatamente. Eu acho muito legal quando eu pergunto da rotina de estudo, porque você vê que cada um
segue um padrão próprio, né? Você encontra um padrão próprio. Se eu for estudar depois de 8h30, 9 horas da noite, eu não sou ninguém, tipo assim, não rendo nada, não tem jeito. Então, sempre a sugestão que eu dou é tentar, que é o que funcionou para mim. Parece mais com a sua segunda jornada, tentar adiantar um pouco o estudo antes do trabalho, que aí quando você volta, você só tem que terminar, né? Então, às vezes, fazer mais 1 ou 2 horinhas e não, tipo, um tantão ainda de uma vez, né? Então, eu também fazia assim. Mas muita gente faz como você, na primeira opção também, né? Começa de noite e vai como se fosse uma faculdade noturna, né? E aí, tipo, Isso. vai noite adentro. Mas, nossa, eu lembro, assim, uma época eu tava conciliando, né? Tava em pós-edital também, conciliando com o trabalho na Câmara. Aí, às vezes, eu ficava estudando até mais tarde, mas, tipo, dava 9. 9 era, assim, o auge do auge. Hoje eu estudei muito, tipo, às 9 eu já não conseguia ler nada. Eu falava, não, gente, eu preciso dormir. Mas também eu acordava, tipo, 4h30 para já tentar adiantar. Então, ficava um negócio meio assim. Então, a gente tem que tentar se encontrando ali, né, na nossa rotina. Eu, assim, no geral, eu recomendo, para as pessoas que me perguntam, eu recomendo que é melhor estudar de manhã. Porque realmente você está com a cabeça mais fria, você acordou ali, você está mais disposto. Não é para todo mundo isso de estudar depois que trabalha, né? Porque tem muita gente que se desgasta por completo e aí realmente o estudo não acaba sendo produtivo. Então, no geral, eu recomendaria mais que as pessoas tentassem encaixar antes de trabalhar, né? Seriam para poucas pessoas essa Eu jornada também prefiro. invertida. Ainda tá com o cérebro renovado, né, por assim dizer, não, Isso. não sofreu muito. E aqui, Rodrigo, uma pergunta, uma curiosidade minha, na verdade. Você disse que você estudava também na hora do almoço, né, quando você já estava no Tribunal de Contas. E como era a reação das pessoas à sua volta? Tipo assim, você estudava, as pessoas viam, você ia para um lugar separado, você ficava mais na sua, as pessoas incentivavam ou achavam ruim de você estar estudando, mesmo no horário de almoço, né? Como foi isso? Não, então acaba que eu não tive muito esse problema, porque eu trabalhava numa unidade pequena, então todas as pessoas saíam para almoçar e Uhum. elas tiravam religiosamente 1h30 de almoço. Então eu acabava ficando sozinho lá. Então eu abri o tablet para resolver algumas questões, ou ler algum PDF. E então as pessoas não tinham muito essa curiosidade, mas eu costumava comentar com as pessoas que eu estudava e tal. E graças a Deus eu encontrei um ambiente de trabalho muito positivo. As pessoas não colocavam empecilho para o meu estudo, me ajudaram, na verdade, né? Me ajudaram muito para organizar a minha rotina também. Também tem muito disso, né? Às vezes o ambiente de trabalho não é um ambiente tão agradável para você estudar, ou porque as pessoas têm algum problema com o seu estudo, ou porque se souber que você está estudando, vai começar a encrencar um pouco com a sua vida. Então, isso você tem que ponderar um pouco. Mas eu, graças a Deus, eu consegui estudar ali na paz. Ai, não, bom demais. É por isso mesmo que eu perguntei, porque às vezes, infelizmente, acontece, né? E aqui a gente não tá falando de você estudar no seu horário de trabalho, né? A gente tá falando de estudar no horário de almoço, no intervalo, que é seu de direito, Isso. né? Mas tem gente que fica lá bisbilhotando e aí, às vezes, tipo, acha ruim de você estar correndo atrás de algo mais, né? Sendo que eles estão ali, tipo, às vezes estão satisfeitos mesmo, mas tem gente que não gosta de ver o outro, sei lá, fazer o que quer, né? Impressionante. Aí às vezes fica caçando confusão ali com a pessoa, mas que É bom que verdade. nada disso aconteceu com você. Nossa, ainda bem. Tá, e agora eu queria saber um pouquinho então do método de estudos que você utilizou, principalmente então nesses seus últimos concursos da área de controle, né? Como que os principais materiais que você utilizava, assim, se você preferia PDF, livro, lei seca, videoaula, questões, mapas mentais, né? Eu sei que você usava os mapas da Lu, queria saber um pouquinho mais sobre isso também. Bom, eu comecei, como todo concurseiro, estudando muito errado, né? Quando você começa, você já começa com o pé esquerdo. Se você não sabe muito bem o que você está fazendo, você vai errar no começo. É natural que você erre, né? Até que você aprenda, veja algum método que se enquadre no seu modo de aprender, você vai errar. Então, no começo, eu só estudava PDF, eu não fazia questões, eu só estudava e revisava. Então, eu passei um ano estudando dessa forma. E depois eu contratei uma consultoria, eu comecei a mudar um pouco a forma como eu estudava, né? Porque aí eu seguia a metodologia deles e aí você passa a ver muito mais questões, que é, na verdade, o que te faz passar, né?
Às vezes você só na teoria ali, você não vai absorver o conteúdo da forma como você deveria. Então, eu passei a estudar por PDF, algumas matérias muito pontuais que os professores ainda preferiam ter livros, como, por exemplo, Administração Financeira e Orçamentária, Contabilidade Pública, eu estudava pelo livro de Giovanni Pacelli, né, que é uma sumidade na área, mas, no geral, 90% era PDF. Eu realmente só estudava no PDF, usava muito material de estratégia para 90% das matérias, e foi no estratégia que eu acabei tendo contato com os seus mapas mentais, né? Porque eu lembro que teve uma época lá que você podia baixar o mapa. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande, que era de fazer resumos. Eu não conseguia fazer resumo das matérias que eu estudava. Muitas vezes os meus resumos se resumiam aos próprios grifos que eu fazia no material, e isso é horrível, porque assim, se a matéria é muito grande, você grifou muita coisa, você vai acabar perdendo muito tempo para revisar aquela matéria. Então, eu fui tentando encontrar alguma forma de revisar aquele conteúdo de uma maneira mais rápida. E foi aí que eu acabei entrando em contato com os mapas da Lulu, né? Com seus mapas, que graças a Deus caíram na minha vida, porque realmente assim, é um trabalho excepcional. Já quero aqui deixar meus parabéns para você pelo excelente trabalho. Na época ainda, você vê como eu sou antigo, na época nem era o que era feito bonitinho lá do tablet, não. Eram os seus manuais ainda que você digitalizava. Nossa Senhora! Eu Os peguei a época mapas dos da mapas Lulu, raiz. no mapas raizões. A gente já está na terceira geração, para quem não conhece, a gente passou por várias gerações os mapas da Lu, né? O primeiro foram os digitalizados, assim, do concurseiro raiz mesmo. Depois eu fiz tudo de novo do zero, no tablet, escrevendo à mão. Tive tudo quanto é tendinite que você pode imaginar. E aí, em 2021, eu lancei a terceira geração, que agora os mapas são todos no computador bonitões, assim, né, digitados, dá para a pessoa pesquisar, o negócio melhorou, né? Mas então essa é a raiz, Evoluiu. Eu evolui. sou raiz, eu peguei a época que era o manual, que eu acho que muito provavelmente era o que você utilizava para estudar também, né? Que você deve ter digitalizado depois e Foi. colocado lá. Eu tive contato com esse. E realmente, assim, os mapas, eles me ajudaram muito, porque uma matéria que, sei lá, eu levaria meia hora para revisar lendo os grifos do PDF, o seu mapa facilitava ali em 10 minutos, já tinha todas as informações sintetizadas ali. E é interessante para outros alunos que nem eu, que tinha essa dificuldade de fazer resumos, porque você tem ali uma base, né? Você tem todas as informações ali sintetizadas e você mesmo pode complementar. Então, se você fez uma questão e viu algum comentário interessante ali, você poderia utilizar o mapa mental e complementar, puxar uma setinha ali do lado. Então, foi algo que facilitou muito. É algo que eu recomendo muito para os meus alunos hoje em dia. Muitos sentem essa dificuldade de, não sei fazer resumo, o que é que você indica? Mapas da Lulu. Você viu essa semana mesmo, eu postei lá, você já repostou, porque realmente é uma recomendação, assim, genuína, né? Não tem parceria, não ganho nada com isso, mas foi algo que me ajudou muito na jornada, e eu sei que é um trabalho que você faz com muito carinho, e você aprende muito, muito do seu conhecimento ali. Então, realmente é algo que eu recomendo para todo mundo que me pede. Ai, que legal, fico muito, muito feliz mesmo, Rodrigo. Isso que você falou de você personalizar os mapas é muito legal. Eu sempre bato muito nessa tecla, assim, de você ter os mapas ou num tablet ou impresso, e aí, conforme você vai assistindo aulas ou resolvendo questões, né, você adiciona a informação no mapa, ele vai ficando cada vez mais seu, né, com as suas dificuldades, com as coisas que você vê nas suas questões que você erra e tal, e eles vão te guiando, então, até, né, você conseguir chegar à aprovação, né, graças a Deus. Curiosidade minha também, você usava eles no tablet ou você chegava a imprimir? Eu nunca utilizei o tablet para estudar. E foi um arrependimento que eu tive, porque eu comprei o tablet depois que eu passei. E aí eu vi que era uma ferramenta excepcional, né, para você estudar. Eu não sei como é que eu estudei sem o tablet, mas eu estudava só pelo notebook, então eu baixava ele em PDF, e aí eu ia fazendo comentários ali pelo próprio computador mesmo. Mas hoje em dia, se eu tivesse um tablet, com certeza eu utilizaria, porque é muito mais fácil para você fazer esse tipo de anotação, para você enquanto você está assistindo uma videoaula no computador, você está anotando alguma coisa ali. Então, realmente, tablet e mapa da Lulu, combinação perfeita aí.
Não, comigo foi a mesma coisa. Quando eu estudei para concurso lá até 2018, né, eu não tinha um tablet. Eu comprei o tablet para fazer os mapas da Lu. Então eu também passei por essa mesma coisa. Eu estudei tudo pelo computador, depois, né, imprimi algumas coisas também. E aí só em 2021, quando eu fui tentar prestar o concurso da Polícia Federal, né, que aí eu tinha já o tablet dos mapas, eu falei, bom, vou aproveitar e vou testar nessa nova ferramenta, ver como funciona e tal. Eu realmente achei super prático o tablet com a caneta, né, que você pode anotar. Isso. Então você tem também os estímulos motores todos os dias, como se você estivesse ali no papel, né? Então achei super bacana, economiza tempo, é prático, né, de levar. Achei bem bacana também, mas também infelizmente não tive esse acesso na época que eu estava por conta dos estudos ainda, né? E eu queria saber de você também, Rodrigo, você já passou por algumas reprovações, né, como você disse, teve algum momento que você pensou em desistir, agora já estudando, ou, por exemplo, depois que você tomou posse no TCM, né, como foi seguir estudando para o TCU, se você, né, teve garra, chegou um momento que você falou assim, quer saber, acho que tá bom, e como que você passou por isso? Desistir propriamente, eu acho que eu nunca desisti, e nem nunca cogitei. Tem alguns dias que você está mais cansado, tem uns épocas que você está mais para baixo, que aí você passa pela sua cabeça, mas eu sempre tive para mim que eu estudaria até passar. Enquanto eu estava na Justiça Federal, já ocupava um cargo público bom, né? A remuneração da Justiça Federal é muito boa. Eu sempre tive para mim a motivação de querer um outro cargo, né? Um cargo da área fim, um cargo de nível superior, então isso sempre me motivou. Eu acho que o mais perto que eu cheguei de desistir foi depois da reprovação do TCE de Pernambuco, que aí eu realmente eu achei que não era para mim, sabe? Eu tive que pensar um pouquinho, amadurecer, tirei meus 2 meses de luto lá que eu falei, mas depois eu retornei. Durante a fase que eu estava na Justiça Federal até passar no TCM, eu realmente não pensei em desistir. Quando eu entrei no TCM, que aí você muda a posição, né? Porque você já passou para um cargo da área fim. Então, qual é a motivação agora? O que é que vai te fazer prosseguir nessa estrada? E para mim sempre foi o TCU. Eu sempre coloquei na minha cabeça, desde que eu comecei a estudar para a área de controle, que já que eu não passei no Tribunal de Contas do meu estado, eu miraria no TCU e eu estudaria até passar. Na verdade, assim, depois de um tempo, esse até passar virou até o próximo concurso TCU. Eu tinha na minha cabeça que se eu não passasse nesse, eu também não continuaria mais, não, porque assim, já iam para 6 anos de estudo, né? E acaba, é uma jornada cansativa. Estudar para concurso não é fácil. A gente sabe que a gente abdica mão de muitas coisas, abdica mão de tempo com pessoas que a gente ama, de tempo que a gente poderia estar utilizando para um lazer, para se dedicar a outros hobbies. Então, realmente não é uma jornada fácil. Eu tinha colocado para mim que eu iria estudar até a prova do TCU, e se eu não passasse, para mim estava bom. Eu já estava no cargo público, já era auditor de controle externo e já tinha chegado minha hora de parar. Mas, graças a Deus, eu ainda consegui essa aprovação, né, para coroar aí a carreira de concurseira. Mas, assim, desistir de fato eu nunca pensei. Eu sempre buscava algo para continuar me motivando. Rodrigo, antes da gente encerrar, fala para os concurseiros onde que eles podem te encontrar, como que eles podem acompanhar. Eu vi que você também está compartilhando muitas dicas, muito conteúdo legal lá no Instagram. Eu acabei criando um Instagram, né? Hoje eu faço parte da consultoria da LS Concursos, então eu sou consultor lá também. Então, quem quiser pode me encontrar através do perfil do Instagram, rodrigopaulo.lsconcursos. Então, segue lá, manda uma mensagem lá para trocar uma ideia. Eu estou sempre tentando ajudar outros alunos, né, que estão nessa jornada, porque eu sei o quanto é difícil, você também sabe o quanto é difícil, você ajuda muitos concurseiros também. Então, é uma forma de a gente passar o conhecimento adiante, né, e facilitar a vida de outras pessoas também, né? Passar um pouco do nosso aprendizado. Com certeza. E aí, finalmente, então, antes da gente encerrar de novo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, espectadores, né? É engraçado falar isso. Que ainda estão nessa jornada, né, em busca a aprovação dos seus sonhos, né? Alguma coisa que talvez você queria que tivesse dito quando você estava estudando, alguma coisa que você aprendeu depois? Bom, eu acabei falando um pouco, né, aí na última pergunta também, mas eu acho que a principal mensagem que eu daria para outros alunos que estão estudando para concurso também, não desista. Não desista, eu sei que é difícil, o estudo para concurso é difícil,
é uma construção diária. Não imagine que é algo que vai acontecer em 3, 4 meses, 6 meses. Acontece para algumas pessoas, pode acontecer, mas não é o normal, né? A gente sabe que o normal é você estudar muito, é você passar, quizá, alguns anos da sua vida estudando para um concurso que você queira. Então, a dica que eu dou é não desista. Muitas vezes a resiliência é muito importante na vida do concurseiro, né? Porque você vai ali tomar paulada atrás de paulada, reprovação, vai ter dia que você não vai estar legal para estudar, vai ter um problema familiar, seu cachorro adoeceu. Então, é uma jornada difícil, ela tem seus perrengues, mas no fim das contas tudo vale a pena. Quando você toma posse de um cargo público, você assina lá seu termo de posse, você olha para trás e você vai pensar igual a mim. Eu faria tudo de novo, da mesma forma que eu fiz. Não mudaria nada, continuaria estudando até passar. É isso que é a dica que eu dou para os seus inscritos aqui. Estudem até passar. Vale a pena. Ah, legal demais, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir tirar várias mensagens, várias dicas também práticas desse vídeo. Aproveitando, né, gente? Se você gostou do vídeo, deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal também para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, Rodrigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Laura. Uma boa noite aí, boa tarde. Não sei quando é que os inscritos irão ver esse vídeo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com você.